Sabe quando você está cansada, sobrecarregada, e por mais que você se esforce, você lute, você corra atrás, a sensação é que você não está saindo do lugar, que você tem milhares de coisas para fazer, e por mais que você tente fazer, dar conta de tudo, você não consegue fazer tudo com foco total, você acaba fazendo aos poucos e nada flui. Esses dias eu estava desse jeito, há um tempo atrás, né? Já vai fazer um mês e 4 dias que eu estava passando por isso. E eu estava também comendo as minhas emoções, porque eu estava descontando na comida. Eu ficava ansiosa, estressada e eu estava começando a comer sem parar. Eu comia já pensando no que eu ia comer depois, sabe? E a comida não me saciava e aquilo foi me perturbando. Foi quando eu decidi. Eu estava já pensando, né, em fazer um jejum, para quem não sabe, eu sou cristã, ou um propósito ali para poder refrear minha carne, porque eu já não estava tendo controle sobre as minhas emoções, sobre o meu corpo. Foi quando eu assisti um vídeo no YouTube, que eu acredito que foi permissão de Deus eu ver aquele vídeo, porque através daquele vídeo foi uma confirmação para eu entrar no propósito de 40 dias sem açúcar, sem lactose e sem glúten. No começo eu fiquei pensando assim, vai ser um pouco difícil, mas eu não tinha noção do quanto difícil seria. E aí eu pedi ao Senhor que ele viesse ao meu encontro, porque eu estava indo em direção a ele. Que ele me ajudasse não só a frear minha carne, mas que ele acalmasse essa tempestade dentro de mim, porque eu estava em inquietação, eu estava ansiosa, estressada, estava preocupada e a minha mente não parava, eu deitava para dormir, a minha mente acelerada. E eu falei, Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso que o Senhor me ajude também, porque eu já tentei fazer dietas, eu já tentei cortar o açúcar e eu não consigo, eu sempre acabo me sabotando, eu sempre acabo comendo doce, eu nunca consegui ficar tanto tempo agora como eu estou, sem açúcar, sem lactose. Eu amo um pãozinho com ovo pela manhã, pelo café da manhã, é o meu favorito, e foi uma luta também para mim vencer isso, mas eu sigo forte, né, sigo firme e forte. E foi quando, ainda falta 6 dias, né, para terminar, mas foi quando eu comecei a pedir a Deus que ele viesse ao meu encontro e o Senhor começasse a acalmar. E o Senhor colocou paz no meu coração, e não só isso, o Senhor começou a me mostrar em detalhes tudo que eu estava vendo, eu comecei a enxergar de forma diferente. Tudo que eu estava desejando, tudo que eu estava correndo atrás, o Senhor começou a me mostrar. E principalmente o Senhor começou a quebrar aquilo, quebrar a minha expectativa, sabe? A minha ilusão com várias coisas que eu estava na minha cabeça. E a gente está sempre pedindo para que Deus fale com a gente. Só que Deus, ele quer que a gente pare para ouvir ele, porque às vezes é tanta correria na nossa vida, é tantas distrações que nos impede de ouvir o que ele está dizendo, porque às vezes a gente espera, né? Ah, uma voz descer do céu para falar com a gente. Não, gente, não é assim que Deus fala. Deus fala na simplicidade, porque ele é um Deus de detalhes, sabe? E isso foi começando, ele foi começando a falar comigo nos meus devocionais, e chegou uns dias que eu comecei a voltar, depois daquela paz, daquela tranquilidade, depois de uns 20, 25 dias, começou aquela perturbação dentro de mim novamente, e eu voltei a clamar a Deus. E foi quando ele ele começou a me mostrar mais ainda. E aí foi quando tudo se acalmou e eu entendi muitas coisas. A primeira coisa foi: qual é as suas prioridades? Quem você tem priorizado e qual a ordem dessas prioridades? Será se não está invertida a ordem, por isso que está tudo bagunçado aí dentro? Segunda coisa, o que você anda pedindo para Deus? É só bênçãos para desfrutar? Você tem pensado mais no próximo? Você tem pensado mais em servir? Porque Deus ensina, Jesus fala na palavra dele, né? Que maior é aquele que serve. Você está querendo ser servido ou você está querendo servir? Isso foi tudo que o Senhor veio falando para mim. O que você tem pedido para Deus, você realmente precisa? Ou qual é a verdadeira intenção desse pedido? É provar para as pessoas que você é capaz? Ou mostrar para as pessoas que um dia te machucaram, um dia te feriram, que você conseguiu ir longe? Ou você tá igual criança pequena que não sabe definir ali, sabe se tá realmente satisfeito? Enquanto tá vendo, tá querendo? Ou só tá querendo porque tá vendo? Nas redes sociais, né, muitas das vezes a gente fica só aí rolando o feed e vendo
muitas bênçãos, né, materiais, muitas pessoas prosperando, muitas pessoas conseguindo várias coisas. E será se aquilo realmente era o que você queria? Ou você só tá querendo aquilo porque você tá vendo? Isso foi o que Deus foi falando comigo ao longo desses 30 dias. E assim, ainda falta 6 dias e eu tô muito, muito, assim, contente de saber como o Senhor começou a abrir os meus olhos em relação a tudo. Começou a quebrar minhas expectativas, realmente quebrou as minhas expectativas, que eu vi o quanto eu estava correndo atrás de algo que eu realmente não precisava e o quanto a ordem das coisas estavam erradas na minha vida, o que estava tomando meu coração. Então, isso é um ensinamento que eu tive e resolvi passar para vocês. Então, se você tá aí se sentindo, como eu disse desde o início do vídeo, eu recomendo você buscar a Deus, mas tenha paciência e realmente esteja atento, porque a gente tem que estar atento à voz de Deus, porque como eu disse, Ele fala nos detalhes. Se a gente não prestar atenção, passa muito desapercebido. Então, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, foi o que Deus tem tocado no meu coração e eu resolvi compartilhar, porque aquilo que a gente aprende, aquilo que é bom, precisa ser compartilhado.